Pessoal, bom dia. Página 38, nono ano. Tem aula 13 e aula 14. Na aula 13, eu explico os dois tipos de associação de resistores, série e paralelo, e ainda há um terceiro tipo, que é a associação mista, quando misturam os dois tipos. Então, para a aula 13, eu já explico os dois conceitos. Da página 38 eu vou voltar lá para a página 30 e a gente vai fazer assim, ó. Esse resistor é um exemplo de série. Por quê? Tem um resistor aqui, outro resistor, e tem três pontos, A, B e C. Esse pontinho aqui, ele está ligado a esse de cima. O que a chave seletora de temperatura faz? Ela faz a rede elétrica se conectar com A e B ou com A e C. Então ela despreza essas últimas voltas. Então isso muda o valor da resistência. E quando um resistor é colocado após o outro, como nesse caso, como na árvore de Natal, no pisca-pisca, a gente chama de série. Então é um caminho só para a corrente elétrica passar. Se uma dessas partes se queima, a outra vai deixar de funcionar. Se eu precisasse aqui da conexão de A até B, um rompimento nesse ponto já atrapalharia todo o sistema. Claro que ele não atrapalharia a ligação de A para C, mas essa é uma ligação feita à parte. Quando eu considero o resistor inteiro aqui, na verdade eles são dois resistores, e aqui eu tenho uma série. E no pisca-pisca de árvore de Natal, cada lâmpada é um resistor. Quando uma delas pisca, todo aquele ramo pisca junto, porque interrompe a passagem de corrente elétrica. Para esse caso aqui, a gente vai fazer desse jeito, ó, um fio aqui, um fio aqui. Pode fazer a lápis na sua apostila. Quando aqui eu tiver um ponto A e aqui um ponto B, esses ramos eles estão funcionando igual o Benjamin, igual a extensão. Eles estão permitindo que a tensão U aqui, para todos os resistores, seja a mesma. Então esse caso é um caso típico de paralelo. Então no caso do paralelo você vai ter mesma tensão. E no caso da série é mesma corrente. Estávamos então na página 30, voltando para a página 38. Aqui está o desenho feito com 3 para cada. Poderia ser deduzido com 2 também, com 4. O que importa é que isso daqui é ligado igual um Benjamin. Todo mundo compartilhando os mesmos 2 pontos da tomada. E aqui não. É o mesmo caminho para a passagem da corrente. Então aqui você tem uma diferença de potencial, aqui uma diferença de potencial, aqui uma diferença de potencial. Mesma corrente para todos e as diferenças de potencial, quando somadas, dão a diferença de potencial total. E os desenhos você recupera na página 30, que a gente acabou de mostrar. O que vale para a série? Mesma corrente. Então, ó, corrente elétrica é a mesma. Tensão total é a soma. A palavra total já lembra da palavra soma. Soma das tensões. E é com base nessa expressão que se desenvolve a de baixo. Como? A primeira lei de Ohm não é U igual a R vezes I, mas é a mesma corrente para todo mundo. Então, no lugar aqui de U, se eu multiplicar todo mundo por I, eu terei
Na verdade, pessoal, divisão por I, tá? Só fazendo essa correção. Lembra que R é igual a U sobre I? Se eu dividir todo mundo por I aqui, U dividido por I, R equivalente. Como é da série, é comum eu chamar essa daqui de RS. Então R da série é o quê? R1 mais R2 mais R3. Não pensando só na matemática, pensando na física. Não é uma nova dificuldade para passagem de corrente em cada elemento? Então aqui você está somando as dificuldades. Se fossem 9 resistores, você somaria até o nono. Como são 3, no nosso exemplo, pararia por aqui. E se fossem 2? Pararia por aqui, ó, R1 mais R2. A resistência elétrica equivalente é sempre maior, claro, porque a gente está somando. Agora, no paralelo, você abre novos caminhos para a corrente, à medida que você acrescenta elementos. Então, é normal que aqui a resistência elétrica diminua. O que você está somando? Esse nó aqui, ó, esse ponto se chama nó. Toda corrente elétrica que chega nele é igual a toda corrente elétrica que sai. Ah, significa que aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10? Não. Se aqui eu tiver 10, 10, 10, aqui é 30. É como fluxo de líquido, fluxo de carros. Tem um fluxo de carros chegando nesse ponto, aí o fluxo se distribui. 2 carros por minuto, 3 carros por minuto, 4 carros por minuto. Então, 2, 3, 4. 9 carros por minuto estão chegando aqui. Então é esse caso. Só que não estamos falando em carros por minuto, estamos falando em corrente elétrica. E a tensão é a mesma, como num Benjamin. Agora, como que da soma das correntes nós chegamos nesse ponto? É um pouco mais elaborado. Ó, olha aqui do lado, R igual a U sobre I. O que é o I, então? Isolado. Ele é U dividido por R. Só que a tensão é a mesma em todos aqui. Então ficaria U dividido por RP. U dividido por R1. É o mesmo U. Então se eu divido a conta toda por U, sobra quem? As resistências apenas. De novo, aqui eu escrevo RP. Para não confundir com a outra resistência equivalente, que é a da série. Exercício 1. 2 resistores idênticos estão associados em série, sendo que a resistência equivalente é 20. Então ele está falando para a gente que está associado em série, são idênticos, mas a resistência da série é 20. Então quanto que é cada um deles? Para a série eu tenho soma de R1 e R2. R da série é R1 mais R2. Mas os dois resistores valem R, então aqui é R, aqui é R. E a série vale 20. Então 20 é igual a 2R. Quanto que é R? 20 dividido por 2. R é 10 ohms. Claro, ó, 10 e 10. Questão 2. Um circuito constituído por 4 resistores que estão associados em série. 2, 6, 3 e deu a equivalente. Então, ó, RS, que é o R aqui, R1 mais R2 mais R3 mais R4. Vai ficar para que vocês terminem. Em vez de dar os 4 valores associados, ele fornece só 3 deles.
mas fornece o valor da equivalente. 30, o R1 é quanto? 2, o R2 é 6, o R3 é 5 e o R4 é o que ele não forneceu. Então a ideia é descobrir esse R4. É aquele valor que somado a esses três dá 30. Questão 3. Quando 5 resistores idênticos são associados em série, a DDP sobre a resistência equivalente é 100 volts. Então 1, 2, 3, 4, 5. Ele está falando que essa diferença de potencial aqui é 100 volts. Todos têm resistência R, mas aqui ele deu o valor, é 2 ohms. Quanto que é a DDP em cada resistor? Já que os valores são iguais, vai ser a mesma diferença de potencial em cada resistor. Bastaria dividir por 5. Só que eu vou realizar de um jeito como se esses valores aqui eles fossem diferentes. Então a ideia é pegar qual que é a resistência equivalente, RS. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. 5 vezes 2. RS é 10 ohms. Aí eu utilizaria U igual a R vezes Z. Mas para quem isso? U da série e o I. O R é da série também. O I é o mesmo. O mesmo I da série é o I que passa em cada um deles. Então aqui eu não ponho S de propósito. U da série é 100. R da série é 10. E o I? 100 dividido por 10. O I é 10 amperes. E a última conta é escolher qualquer um deles, já que eles são iguais, e ele quer a DDP em cada resistor. Então U igual R vezes Z. Mas que U agora não são 100 volts, é o que eu estou calculando. E o R, um deles só, 2. E a corrente 10, então o U vale 20 volts. Então eu não me limitei a dividir por 5, porque nem sempre os resistores serão idênticos. O valor da corrente elétrica que passa em cada resistor já saiu aqui, ó. O mesmo para todos e o mesmo da série. Então foram Então, olha uma questão igual a questão 7, a questão 8, a questão 9, a questão 10. São associações mistas. Ela eu vou deixar para aula 14. Mas aqui ó, já começa a falar em paralelo. Dois idênticos e a resistência em paralelo vale 40. Determine a resistência de cada resistor. Quando é paralelo, 1 sobre RP, 1 sobre R1, 1 sobre R2. Mas foi dito que eles são idênticos. Se eles são idênticos, a conta fica 1 sobre RP igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. É 2 sobre R. Lembra da propriedade da soma de frações? Mantém o denominador e soma os numeradores. Desses dois valores, um foi dado, foi o 40. Então 1 sobre 40 é 2 sobre 80. Quem multiplicasse aqui em x, chegaria que o valor de R é 80 ohms.
5. 4 resistores associados em paralelo e a resistência equivalente do circuito é 3. Determine o valor de R4. Um pouquinho mais complexo, mas mãos à obra. Ver como fica para a visão isso. Dá para ver 1 sobre R. 1 sobre RP, que é o paralelo, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre e só. São 4 resistores. 1 sobre RP. A resistência equivalente é 3, então 1 sobre 3, 1 sobre 8, 1 sobre 8, 1 sobre 24 e 1 sobre R4. Vou prosseguir numa folha à parte. Agora eu tenho que juntar número sozinho para um lado e número com letra para o outro. Então eu vou ter 1/3. Vou subir aqui. É a mesma conta do 5. 1/3, depois menos 1/8, menos 1/8, menos 1 sobre 24, igual a 1 sobre R4. Então o que eu acabo de fazer? Eu peguei as frações que não apresentavam letra e passei tudo para o lado esquerdo. Agora, qual que é o mínimo múltiplo comum? É o próprio 24, ele é da tabuada do 3 e da tabuada do 8. 24 dividido por 3, 8, vezes 1, 8. 24 dividido por 8, 3, vezes menos 1, menos 3. Aqui é a mesma coisa. E aqui menos 1. Isso é 1 sobre R4. Seguindo, quem que está sobre o número 24? É 8 menos 7. Então aqui já deu 1. Nem sempre aqui vai aparecer um direto. Para outros casos, vocês multiplicam em x. Para caso geral, multiplica em x. O que é R4 vezes 1? R4. 24 vezes 1, 24. Então o resistor vale 24 ohms. Agora que vocês pegaram a conta, eu venho aqui para a apostila e também coloco R4, 24 ohms. 6. Quando 4 resistores idênticos são associados em paralelo, a DDP sobre a resistência equivalente é 20. Depois ele dá o valor do R. A diferença de potencial em cada resistor, na primeira não tem conta. U igual a 20 volts. Mesma para todos os resistores. É a ideia do Benjamin. Compartilham os mesmos dois terminais, no caso os buracos da tomada. B. O valor da corrente elétrica. Como eles são idênticos, usa U igual a R vezes I. Deu o valor da resistência é 8. E o valor da tensão é 20. 20 dividido por 8, 2,5. Amperes. Agora 7, 8, 9 e 10 eles vão ficar para a aula 14, que é a associação mista. Obrigado, pessoal, até mais.